Exercício de permutação 3. De quantas maneiras diferentes 6 amigos podem se sentar num banco para tirar uma foto? Então, são 6 pessoas, né? Revezando entre si. Eu vou fazer 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 720. Questão 2. Determine o número de anagramas da palavra Saulo que começam por vogal. Então, olha só. Eu tenho Saulo. São 5 letras. Eu quero começar com vogal. Eu tenho 1, 2, 3 vogais. Então, eu tenho 3 opções para começar. 3 opções para começar. Aí vamos supor, né? Tem o A, o U e o O para escolher. Eu escolho o O, por exemplo. Vai sobrar todas as outras letras para permutar. Ou seja, eu já coloquei uma letra, as outras 4 eu vou permutar. Então, 3 vezes 4 fatorial, ok? Então, eu tenho 3 vogais, eu coloquei o 3, escolhi uma, né? Escolhi o O, por exemplo. As outras vogais vão permutar junto com as outras letras. Então, são 4 letras que faltam permutar, então 4 fatorial, tá? Então, 3 vezes 4 fatorial, que é 24. 3 vezes 4, ou 3 vezes 24 é 72, ok? Questão 3. O número de anagramas da palavra biociências que terminam com as letras AS, nessa ordem. Então, olha só, termina com AS nessa ordem. Então, o que significa isso? Que o A e o S não vão sair do lugar. Então, eu não vou permutar essas duas letras, o A e o S. As únicas letras que eu vou permutar são as que sobraram, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 fatorial, tá? Então, ele fixou o A e o S no final, eu vou permutar somente as outras. E aí, 9 fatorial, só que eu tenho repetições. Eu tenho o 1, o I, repetindo 2 vezes, não é isso? Não, 3 vezes, né? 1, 2, 3. Eu tenho 3 letras I, 3 fatorial. Eu tenho o C se repetindo também 2 vezes, então 2 fatorial. Tem mais algum? Não, né? Então, eu vou fazer isso aí. Aí, lembram como eu expliquei que a gente pode fazer isso? O 9 fatorial, eu vou fazer o fatorial dele até chegar no 3. Então, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial. Sempre a gente pega o de cima com o maior do de baixo e faz o fatorial até chegar nele. Então, eu fiz o do 9 até chegar no 3 fatorial. Aí, o 3 fatorial eu mantenho, porque eu vou simplificar. E o 2 fatorial é 2, né? Eu já posso fazer 2 vezes 1, 2. Pronto, aí eu simplifico o 3 fatorial com 3 fatorial. E posso simplificar o 4 com 2. 4 dividido por 2 é 2. E aí, eu agora vou multiplicar o que sobrou. No caso, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 2, que dá 30.240. É só fazer as multiplicações, tá? Multiplicar todos esses números que sobraram. 9, 8, 7, 6, 5 e 2. Questão 4.
Nas noites de segunda a sexta, um estudante deseja revisar os conteúdos de 5 disciplinas para o simulado que fará no sábado pela manhã. Ele irá revisar apenas uma disciplina a cada noite. De quantas maneiras distintas esse estudante pode escolher qual disciplina irá revisar em cada dia da semana? Então, os dias da semana, de segunda a sexta, são 5 dias. E ele quer revisar 5 disciplinas. Então, se é 5 disciplinas e a gente quer ver de quantas maneiras organizar isso, 5 fatorial, né? 5, 4, 3, 2, 1. Multiplicando tudo, 120 maneiras. Questão 5. 8 amigos foram ao cinema e irão se sentar em 8 cadeiras vazias situadas lado a lado em uma mesma fileira da sala. Entre os 8 amigos, há um casal de namorados que deseja se sentar lado a lado. Quantas maneiras distintas existem desses amigos ocuparem essas 8 cadeiras? Então, olha só. 8 amigos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um casal, né? Eu quero saber de quantas maneiras eles podem se sentar, de modo que o casal fique lado a lado. Então, a princípio, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar o casal como 1, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fatorial. E aí, agora, dentro do casal, eles podem trocar de lugar entre si. São 2 pessoas trocando de lugar, 2 fatorial. Aí, 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? É só fazer a continha, bota cada número e faz a continha. Dá 5.040. Vezes 2 fatorial, que é 2, 10.080, certo? Agora, questão 6. Uma pessoa pretende fazer uma viagem de carro de Aracaju para Maceió. Ele escolheu 20 músicas distintas e fez o download pelo aplicativo de streaming, já que o sinal de internet na estrada é ruim ou inexistente. Entre as músicas escolhidas, 4 são do gênero sertanejo, 5 são pagode, 3 são funk, 4 são rock e 4 MPB. Essa pessoa deseja ainda escolher a sequência que essas músicas irão tocar e decidiu que as músicas de um mesmo gênero toquem uma após a outra. O número de maneiras distintas que essa pessoa possui para escolher essa sequência é igual a... Bom, a gente tem aqui as 3, 4, 5 formas, né? 5 estilos musicais. Vejam que ele colocou 20 músicas no total, mas eu não vou usar esse 20, porque esse 20 tá distribuído aqui, né? As 20 músicas estão aqui. Se você somar, tudo vai dar 20. Eu quero ver de que forma ele pode organizar essas músicas. Do mesmo estilo, tem que ficar juntas. Se tem que ficar juntas, vou contar todas elas como uma, né? Primeiro, para organizar os estilos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, fatorial. Para escolher a ordem do estilo primeiro, né? Se vai sertanejo, se vai pagode, ou o que vai primeiro. Então, 5 fatorial. Porque aí todas as sertanejas, pagode, funk vão ficar juntas. Só que dentro de cada grupinho desse, de cada estilo, as músicas podem se misturar, mudar de lugar entre si. Então, eu vou fazer sertanejo são 4, 4 fatorial permutando, pagode são 5, funk 3 fatorial, rock 4 fatorial e MPB
4 fatorial. E aí, o que que a gente vai ter? Gente, nessa questão, acho que é bem essa, né? Que ela dá um número muito grande, né? Porque quando você faz 720 vezes 24, né? Que é o valor dos fatoriais, vezes 720 de novo, vezes 6, né? Que é 3 fatorial, vezes 24, vezes 24, dá um número imenso. Que algumas calculadoras, elas não vão calcular, né? Essa foi uma questão de concurso, né? E as alternativas, elas não vinham escrito o valor, né? Exato. Como é que veio? É porque eu não coloquei as alternativas para vocês, mas vinha dessa forma, ó. O 3 fatorial, colocando na ordem, né? 3, 4, 5 na ordem. 3 fatorial primeiro, depois o 4 fatorial. Só que esse 4 fatorial, ele aparece 3 vezes, né? Então, eu vou elevar a 3. Porque 4 fatorial vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial é 4 fatorial ao cubo. 5 fatorial aparece 2 vezes, então, eu vou botar 5 fatorial ao quadrado. Assim é a resposta, certo? Porque esse número grandão, eles não iam te exigir a ficar fazendo essas continhas, que você ia perder muito tempo fazendo um monte de multiplicação, né? Então, vocês veriam as alternativas nesse formato, e aí era bem simples de perceber o que está acontecendo, certo? Melhor fazer isso do que fazer cada multiplicação dessa, né? Então, pode acontecer de uma questão muito grande, você tem que dar a resposta desse jeito. Nas provas da gente, se for para ser assim, eu vou colocar alternativa ou avisar, né? Se for um número grande. Caso contrário, se não veio alternativa, eu não falei nada, resolver o número até o final, certo? E a última questão dessa lista: um triatleta está em fase final de preparação para uma importante competição. Para isso, ele treina todos os dias, de segunda a sábado, descansando apenas no domingo. Durante os 6 dias da semana, em 2 deles ele treina natação. Então, vou botar aqui: 2 ele treina na natação, em 2 outros ele treina ciclismo, e nos 2 demais ele treina corrida. Aqui é ciclismo. A cada semana, ele escolhe uma ordem diferente dos dias em que irá praticar cada uma das modalidades. A quantidade total de formas distintas que esse triatleta pode escolher quais os dias irá treinar cada uma das modalidades é igual a... Gente, então olha só. 2 dias ele vai... Deixa eu colocar assim para vocês entenderem, né? 2 dias ele vai treinar natação. Peraí. São 6 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos supor. Ele treina natação no primeiro e no último dia. Ele treina ciclismo... Ciclismo aqui e aqui. E ele treina corrida aqui e aqui. Se eu trocar... deixa eu mudar de cor aqui. Se eu trocar esse ciclismo com esse ciclismo, muda alguma coisa? Não muda, porque é ciclismo do mesmo jeito, né? Se eu trocar essa corrida com essa corrida, não muda nada, porque é corrida do mesmo jeito. Então, lembram, a gente vai pensar isso como a gente pensou os anagramas com repetição. Isso aqui é permutação com repetição. Então, eu vou fazer o quê? O total são 6, né? 2 mais 2, 4, mais 2, 6. 6 fatorial. Só que eu desconto as repetições. São 2 natação, 2 ciclismo e 2 corridas, certo? Permutação com repetição. E aí, eu vou fazer o fatorial, né? Do 6, porque você pode já fazer do 6 até chegar no 2, ou tanto faz. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2, 2 fatorial, 2 de novo. E aí, a gente pode ir simplificando, né?
Posso simplificar o 4 com o 2, que fica 2, e novamente esse 2 com esse 2. Se você simplificar o 6, não tem problema, contanto que faça tudo certinho, vai dar o mesmo resultado que eu vou encontrar. E aí, você vai fazer o quê? 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90. Então, são 90 maneiras de ele escolher a ordem, ok? Bom, gente, agora nesse finalzinho, eu vou corrigir com vocês as duas questões, as duas primeiras questões de arranjo, tá? E combinação, para que vocês possam, porque teve gente que eu acho que não, alguns não entenderam direito, teve sala que eu corrigi, mas teve sala que não. Então, eu vou corrigir as duas primeiras de arranjo e combinação eu não corrigi em nenhuma sala. Então, todo mundo precisa prestar atenção. Eu vou fazer isso em outro vídeo.